Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, mais um Trends muito especial. A gente está comemorando os 2 anos do programa de inovação aberta do Banco Alfa, o Alfa Collab, do qual o Trends nasceu, né? E agora se expandiu para outros temas que não apenas os estritos de inovação. E hoje é um dia muito especial porque a gente vai estar aqui conversando com ninguém menos do que o Francisco Pérez, que lidera esse programa desde a sua formulação lá atrás, há 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. O Francisco Pérez e também o Leonardo Ritschel, que é o nosso líder de Venture Capital, analista de Venture Capital e de negócios do Collab, tá? Então, o Pérez é diretor de novos negócios e ESG do Banco Alfa. Ele é responsável por produtos e canais digitais e pelo Alpha Collab, o programa de inovação aberta, como já falei, e de Corporate Venture Capital também, né? Porque é um programa que tem essa abordagem, a gente vai explorar hoje no programa. Ele é matemático e engenheiro eletricista de formação, com pós-graduação em negócios pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, e também de finanças corporativas pela Fundação Dom Cabral. Ele tem uma longa história no VC brasileiro, né? Já o Leonardo Ritschel acaba de vencer o VC Challenge, que é a primeira edição de um programa, de uma competição, na verdade, para profissionais, criado pela KPTL, que é um fundo de VC também. O Léo, como a gente chama ele, é um daqueles raros jovens profissionais com a mente talhada mesmo, desde cedo, para o ecossistema de inovação. Ele é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, lidera o grupo de analistas de VC do Collab, cofundador da Emerging VC Fellows, junto com o Pérez. Ele tem muita coisa para contar para a gente aí. Bem-vindos, Pérez, Léo, muito obrigado. Edição maravilhosa, uma delícia estar conversando com vocês aqui, depois de 88 programas, hein? Olha que coisa. Pois é, Cláudio, obrigado, né? Eu acho que é um prazer, né? Há 2 anos atrás, quando a gente começou e formulou a ideia de ter um Trends, né, para poder ter um acoplamento com mais sinergia no ecossistema, e a gente vê hoje aí, completando 2 anos de vida do Collab, o sucesso do Trends aí, que você lidera de forma esplêndida, né? Você está de parabéns aí, e para mim é uma honra estar aqui hoje, né? Participando de um dos programas que comemora os 2 anos do Alpha Collab. Muito bom. Pois é, Léo, hoje, né? Dia 9 de novembro, 2 anos do programa, né, Léo? Você está desde o início também, praticamente, né? Exatamente. Primeiro, obrigado aí pela super introdução. Para deixar registrado, o Cláudio sempre me bajula, tá? A todos nós, na verdade. Mas é uma super honra participar aqui. Engraçado estar do outro lado, né? Geralmente estou ouvindo, agora vou ouvir minha voz depois, mais tarde. Curioso. Muito bom, isso é muito bom. Mas olha, Pérez, vamos começar por você, cara, porque tem toda uma história de formulação, de missão também, né? Eu acho que vale a pena mencionar isso aqui na abertura ainda. Hoje, o doutor Aloysio Faria, que é o grande líder do banco, né, e do conglomerado Alfa, completaria hoje 102 anos de idade. Ele faleceu 1 mês e pouco antes de ver esse sonho realizado, né? Você conviveu com ele, Pérez, eu não o conheci. E ele faleceu 1 mês e pouco antes de completar 100 anos, e no dia dos 100 anos, do aniversário de 100 anos dele, o Collab foi lançado. E é nesse espírito que eu queria trazer, Pérez, uma primeira questão para você. Explora para a gente a missão, os valores, a própria concepção do programa, como é que ela foi feita. Acho que seria muito bom para a gente começar por aí. Muito bom, vamos lá. Realmente, a gente hoje comemora aí o que seria o aniversário, né, de 102 anos do Dr. Aloysio. É uma figura visionária, né? É uma pessoa que nós temos aqui como grande inspiração de todo o trabalho que nós fazemos, né? O Alpha Collab foi um dos últimos grandes projetos dele aprovado em vida, né?
próximo aos 100 anos, né, como você comentou, ele faleceu no dia 15 de setembro, e a gente oficializou o início do Alpha Collab no dia 9 de novembro de 2020, né? Então, era exatamente para comemorar o centenário, né, assim, os 100 anos de vida dele. Então, o início, né, a semente do Alpha Collab, como a gente pode ver, está muito inspirado na figura do Dr. Aloysio, né, que era uma pessoa visionária, muito inovador, né, ele estava sempre à frente do seu tempo, e não foi diferente no final da vida dele, né, onde a gente aprovou um projeto dessa envergadura próximo a ele completar os 100 anos de idade, né. E aí, falando um pouquinho especificamente do que você me perguntou, né, aonde nasceu, né, a ideia do Alpha Collab? A gente, no começo de 2020, identificou que era necessário fazer um trabalho muito forte de transformação digital, né? Precisávamos encaixar o conglomerado Alpha nesse novo mundo que já estava assim, muito intenso em todas as empresas, né? E a gente entendeu que a melhor forma de se conectar com o ecossistema, e depois nós vamos explorar um pouquinho mais ao longo aqui da nossa conversa, o porquê que é importante se conectar com o ecossistema, né? E a melhor forma a gente entendeu que era através da estruturação de um programa que a gente depois chamou de Hub de Inovação Aberta, né, do conglomerado Alpha, que é o Alpha Collab, que sempre teve desde o início a grande missão de se conectar com esse mundo das startups, né? E aí a entrega de valor ela tem que ser dos dois lados, né? Ela tem que ser a gente entrega valor e a gente também extrai valor, né? O ambiente colaborativo é muito importante, né? Então a gente se inspirou nesse ponto-chave, tá? Que é a conexão com o ecossistema. A gente procurou fugir do que era modismo, né? A gente tem um termo muito utilizado no mercado que é o palco da inovação, ou a fumaça da inovação, ou algo nessa linha, e a gente colocou isso daí como um dever de casa. Não podemos cair neste erro, tá? A gente de fato quer se conectar ao ecossistema e a grande vocação nossa é negócio, é desenvolvimento de negócio, é utilizar a nossa máquina toda, tá, para desenvolver, para valorizar uma coisa principal que chama-se negócio. Tá? Então, desde o início, a nossa vocação, o nosso DNA girou em torno de desenvolvimento de negócio. E hoje, 2 anos depois desse movimento, a gente entende que nós estamos no caminho certo, né? A gente fugiu do mundo do palco da inovação pelo simples fato de entrar nesse mundo, né, do ecossistema, para entrar realmente agregando e fazendo negócio com as startups, né? Hoje a gente tem um grupo de 18 startups graduadas, né? Nós classificamos as graduadas aquelas que desenvolvem negócios, que já têm contrato efetivo com o conglomerado e fazem negócio de fato. Tá? E essas 18 já produziram movimento financeiro relevante, já estruturamos carteira de crédito para os próximos 3 anos, uma ordem de 820 milhões, já está estruturada. Já movimentamos 136 milhões com essas 18 startups, né? Cada uma num setor. A partir dessa conexão, identificamos e aceleramos um posicionamento nosso no agro, tá? Então, o agro, a partir do ecossistema, foi muito importante para a gente, né? Porque uniu estratégias aqui do conglomerado com o que nós recebemos e nos conectamos nesse ecossistema e ocupamos esse espaço, esse nicho, a partir de uma ação mais intensa com startups do agronegócio, né? Virou um cluster muito importante para a gente. Então, assim, são 2 anos que a gente tem muita coisa para comemorar, né?
E ao mesmo tempo eu olho assim para os próximos anos, o desafio é gigantesco, né? Porque tudo que a gente fez até agora é só o início de um ciclo de conexão com o ecossistema, né? Eu acredito muito fortemente, a gente vai falar aqui um pouco, e o Léo vai poder explorar isso também, que o mundo do Corporate Venture Capital, ele está só no início do seu grande valor a entregar para o mercado, né? Havia um tempo atrás uma discussão muito grande, né? Venture Capital clássica, né? Através dos fundos, dos gestores, que a entrega de valor era dinheiro mais alguma outra coisa, né? O chamado smart money. Só que na prática a gente viu que o smart money vindo dos grandes fundos de VC é limitado, né? Pela própria natureza do modelo dos seus provedores de funding, né? Dos investidores desses fundos, que no final do dia querem upside, ponto. Então, esses gestores agregaram com muita governança, agregaram muito com uma estrutura empresarial muito forte, né? Muito profissionalismo, né? Nessas empresas nascentes. E o que a gente vê agora no mundo do Corporate Venture Capital, né? Que é onde nós estamos inseridos, é que tem um componente de fato de smart money, que é o mercado que essas corporações podem entregar e podem acoplar nas startups. Isso vai ser transformador para o mundo, né, de venture capital daqui para frente. Eu acho que as empresas agora, né, nos últimos anos, realmente acordou para esse valor que elas têm para entregar e para extrair também, obviamente, né, desse ecossistema. Então, esses 2 anos foram de muito aprendizado e eu acho que daqui para frente a gente tem um ciclo novo que está se abrindo, importantíssimo para as corporações e onde a gente está inserido. Léo, eu quero explorar com você o seguinte. Você é um cara que está na lead diária ali, né? Em contato real. Nas trincheiras. Nas trincheiras, exatamente, né? Então, queria que você contasse um pouco para a gente dessa conversa, né? Qual é a conversa que interessa, que atrai, como se estabelecem essas conexões entre ecossistema, Legal. venture capital, startups? Eu acho que o seu testemunho é muito precioso, né? Legal. Cara, eu vou puxar um termo aí que o Pérez usou na fala dele, né? Que foi o cluster. A gente percebeu, através de bastante estudo, bastante pesquisa, né, e elaborando a nossa tese de atuação para com o ecossistema, que para determinadas dores de mercado, não é uma grande corporação, ou 2 grandes corporações, ou mais, né, que vão ser a chave para essa solução. Do mesmo jeito, não é uma startup, ou 2 startups, que vão ser a chave para isso, mas sim um pequeno ecossistemazinho construído com as forças unidas de todas essas partes, né? Então, nós, com o nosso conglomerado super diverso, aliados de 1, 2, 3, 4 startups, temos muito mais potencial para atacar essa determinada dor de mercado, né? Uma parte domina o know-how da experiência do usuário, uma parte domina a tecnologia, uma parte domina, por exemplo, o funding, quando se trata de uma fintech, por exemplo, e a gente consegue trazê-la aqui para dentro. Então, até tendo como exemplo aí o mercado, né, do agronegócio que o Pérez comentou, cara, a gente conseguiu construir uma posição muito forte através de parceria com algumas das startups que a gente tem se relacionado agora, que traz uma perspectiva de longo prazo para o Alpha muito diferente do que se a gente não tivesse feito isso, né? E eu acho que é super confortante para as startups saberem que a gente tem esse viés, saber que, no fim das contas, o objetivo máximo aqui é fazer negócio, né? Eu até brincava assim, né, que um slogan nosso é que dinheiro de investidor é legal, mas dinheiro de cliente é mais legal. E aí a gente acaba fugindo um pouquinho da fumaça, da espuma, né, do smart money, como o Pérez comentou. Então, ao invés da gente, tá lá, agrega na tua governança corporativa, te abre portas do mercado, que na prática é mais do mesmo, assim, é relativamente básico, né, algo que eu, como amigo, posso fazer, não preciso sentar no teu conselho, não preciso ter uma posição relevante
na tua participação acionária para fazer isso, né? A gente está lá, de fato, fazendo negócio. A gente está lá atuando na condição de cliente, na condição de fornecedor, ou às vezes de parceiro, querendo um negócio completamente novo, né, para dar uma perspectiva estratégica de longo prazo para a companhia, né, para a startup que a gente se relaciona e para a gente também, obviamente, né, uma via de duas mãos. Bem legal. Léo, quero voltar a você, explorar bastante esse trânsito. Por exemplo, você tem participante da Emerging VC Fellows, que se transita nesse mundo. Eu acho que isso é muito bacana. Eu queria trazer um pouco dessa atmosfera para o nosso papo. Mas, Pérez, agora eu queria explorar um pouco o mundo interno do banco, cultura. Como é esse lugar, né? É um banco de grande tradição, né? Um banco estabelecido, com grande prestígio, de fato um banco reconhecido pela relação com o cliente em alto nível. Como é o seu papel, não só na liderança, mas como é que você vê o papel do Colab transformador na nossa cultura, a cultura do banco? O Colab, o Alpha Colab, Cláudio, ele consolida um pouco dessa cultura, que ele tangibiliza isso, né? Porque essa cultura inovadora, e a gente não pode confundir a cultura inovadora com com a sua maturidade de transformação digital, tá? Tem muita gente que confunde isso, né? Acha que só é inovador aquele que tem a melhor tecnologia, a melhor solução digital. Nós nem temos esta melhor solução digital, mas somos muito inovadores, principalmente no mundo de relacionamento com o cliente, essa história de o cliente no centro. Isso daí não acontece exclusivamente nesses bancos digitais, né? Nós temos isso como um valor presente desde a fundação do nosso banco. Então, é um desafio muito grande, né, como você falou, a gente transitar dentro da organização com esse modelo, mas, por outro lado, né, quando a gente olha hoje o nosso índice de transformação digital, nosso índice de maturidade, que inclusive é acompanhado pelo Instituto César, lá de Recife, né, a gente observa que na dimensão cultura e pessoas é o que a gente está mais adiantado, é o que a gente está mais avançado. Porque existe naturalmente um ambiente que recebe, que acolhe bem essa mudança que a gente propõe a partir do Alpha Colab, né? Que é um olhar para fora, trazendo essas inovações aqui para dentro do nosso ambiente no dia a dia. Lembrando que quando você tem sucesso nesse movimento, você acelera a inovação, você traz o que tem de melhor no mercado e a um custo mais baixo. Então, são 3 componentes que você tem que ter em mente. A velocidade com que você tem acesso, as melhores inovações, não adianta achar que você sabe tudo, você tem que buscar isso lá fora. E 3, a um custo mais baixo. Então, quando você coloca isso daí na cabeça das pessoas e elas acreditam e veem esse movimento acontecendo, nós temos um engajamento exponencial aqui dentro. Então, num primeiro momento, não, esse negócio de startup é mais modismo, tal. Aí depois o pessoal observa que, opa, trouxemos uma solução aqui que teve um ganho de eficiência grande. Aí, opa, tem uma outra que traz destrava valor num determinado acesso a um nicho de mercado que nos interessava e não tínhamos acesso. Opa, então isso é interessante. Aí tem uma outra que nos ajuda com incentivo fiscal, por exemplo, tá? E aí esse movimento ele vai se tangibilizando e aí tem o efeito que nós desenhamos lá atrás, que hoje ele está presente aqui dentro, né? O Alpha Colab ele faz parte de praticamente todas as áreas aqui dentro, de uma forma direta ou indireta, ele está presente, ajudando ou nos resultados, né, no ROI de forma objetiva, ou ele está nos ajudando através de ganho de eficiência ou algo nessa linha.
Então, é um desafio cultural, né? E aí tem uma linha divisória entre o mundo de fora e o mundo de dentro, que inclusive a gente tem pessoas aqui dentro só para lidar com isso, que é o acoplamento, né? Esse é o desafio, né? Você pegar uma organização pequena, que tem uma solução fantástica, mas que é frágil, né? Eu brinco que são organizações ágeis, inovadoras, mas são frágeis. Aí, como acoplar isso numa estrutura grande? Tem que ter uma habilidade muito grande para fazer isso, né? Perfeito. Nós aprendemos muito com esse processo. Hoje ele está mais redondo, mas eu diria que, como grande desafio das corporações, é o acoplamento dessas soluções dentro das organizações grandes, de forma que você não mate essa inovação, mate essa pequena empresa, essa iniciativa dentro de uma organização grande. A lógica é o contrário. Eles têm que nos ensinar, nós temos que aprender com eles, eles têm que entrar aqui e dizer onde que a gente opera os processos de forma errada e o que nós temos que mudar. Quando você muda isso, a lógica deles nos ensinarem, deles nos ajudarem nos ajustes dos processos, aí a coisa flui bem. E é o que está acontecendo hoje aqui com a gente. A gente consegue hoje ter um grau de envolvimento e de mudança que, a partir da visão do ecossistema, é muito grande. Isso daí está sendo uma satisfação muito grande. Eu quero aproveitar em seguida, quero bater um papo com o Léo exatamente sobre esse convívio com o mundo de VC, Emerging Venture, VC Fellows, etc. Mas eu quero voltar a você para a gente ver também esse acoplamento da cultura do banco como um operador bancário e como você e o Léo conduziram isso para as nossas linhas de financiamento, enfim, eu acho que isso seria bem interessante a gente explorar um pouco de Venture Debt e todas essas linhas. Agora, Léo, voltando a você, me perdoe aqui o pigarro, conta para a gente como é essa experiência de um cara que vive o mundo dos fundos de VC, que tem uma relação com essa turma que está, inclusive, por exemplo, mapeando de forma inédita e pioneira os fundos de capital brasileiros, gerando informações, e o seu papel como representante de um player desse mercado, né? Então, acho que aí você pode explorar um pouco esse mundo do Corporate Venture Capital mais aprofundadamente aí. Legal. Cara, eu costumo brincar que as competências de um Venture Capitalist ideal estão 50% no lado analítico, né? A tua capacidade de fazer uma análise crítica sobre determinado assunto, e 50% do lado comercial. E tudo que tange essa parte comercial, o teu networking, o teu envolvimento com o ecossistema, a tua habilidade de se relacionar, socializar também, né? Até na cerveja tem um mérito aí. E eu fui muito feliz de poder ter desenvolvido essas competências através do Emerging há pouco mais de 2 anos atrás, quando a gente cofundou, né? Então, dando um panorama super rápido, o Emerging é uma comunidade de hoje 250 associados, a gente é uma associação sem fins lucrativos, formado por officers da indústria de VC. Então, é quem trabalha em VC, quem é profissional em VC, mas, via de regra, não é um partner, não é um tomador de decisão, não é um votante num comitê de investimentos ou coisa do tipo. É quem está ali nas trincheiras, assim como eu. E existiam dores comuns entre essa persona, né? Para todos os envolvidos, independente se você está num VC, num CVC, numa Venture Builder, numa Venture Dev e assim por diante, né? Que, basicamente, se configuravam em educação e conexão, né? A falta de acesso à conexão e educação. E, enfim, a gente começou a desenvolver uma série de iniciativas, começou a se conectar, começou a promover eventos e discussões e trocas, e eventualmente foram formando-se laços, foi criando-se uma estrutura organizacional baseada em grupos de trabalho voluntários, e hoje, desses 250 associados, né, tem próximo a 40, 50, qualquer coisa nessa linha aí, de pessoas que trabalham voluntariamente em prol de um propósito comum, que é educar e conectar cada vez mais a indústria de VC. Então, faz 2 anos e meio que eu estou
mergulhado de cabeça nesse mundinho. Antes disso, eu já vinha da indústria de VC, mas acho que caminhava a passos mais lentos, né, nesse desenvolvimento dessas competências que eu comentei. E de lá para cá, cara, eu sinto que a gente, enquanto Alpha Collab, conseguiu aproveitar um monte a partir dessas conexões, né, porque a gente curta o nosso ciclo de aprendizado. Em vez de a gente entender o que dá certo, o que dá errado nessa indústria extremamente jovem, que até 10 anos atrás nem existia, né? Eu brinco que, cara, 2009, mal e mal se falava de startup. Acho que não era uma palavra comum no vocabulário das pessoas, quem dirá no ambiente corporativo, né, coisa do tipo. Imagina, então, não uma indústria adjacente como Corporate Venture Capital. Né? Então, é uma indústria muito jovem, né, e a gente não precisa tacitamente ir lá, pau e pedra, errar as paradas, entender, voltar e corrigir. A gente pode trocar, a gente pode aprender com os outros, né, de maneira bem intensa, bem rica, além de um artigo, além de um podcast que a gente ouve, de um player que está mais maduro lá fora. Então, estar imerso no ecossistema, acho que traz todo o valor. Eu acho que o Pérez foi muito feliz de ver isso, e a gente tem essa dobradinha assim, muito boa aqui dentro do Collab. Eu acho que me chama a atenção essa questão de, se fala ecossistema, mas concretizando aqui, pessoas que fazem parte de uma comunidade que se relacionam porque lidam com um determinado assunto. A fluência tem a ver com pertencimento, né? As pessoas têm que lhe reconhecerem como alguém que gera valor, entrega valor, e eu acho que nada melhor do que essa atitude voluntária, né? Tem todo um espírito aí, Léo. Eu vejo em você isso, né? Você fala que eu lhe elogio demais, mas eu vejo em você isso, essa fluência. Eu já te vi em ação em alguns eventos. Eu queria destacar esse ponto, né? Pô, super obrigado. Né? Porque tem a ver com o reconhecimento do outro de que você faz parte do grupo, né? Isso Perfeito. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Vou até aproveitar aqui e fazer um comentário, né? A indústria de Venture Capital tem uma particularidade muito forte na criação de um marketing pessoal, né, das pessoas que estão por trás das instituições que nela operam, né? Então, muita gente, muito empreendedor, por exemplo, vai buscar investimento não com especificamente aquele VC, pelo track record daquele VC, mas pelo track record daquela pessoa que está por trás do VC. Então, você ir se fazer presente, se pautar como uma figura de autoridade em determinado assunto, né, e conquistar esse espaço, é de grande valor também para a instituição em que você trabalha. Bom, eu vou chamar aqui o Pérez de volta. Bom, eu tenho duas questões que eu não posso deixar de fazer, o tempo da gente não é tão longo, então eu acho que eu vou distribuir de outra forma. Eu quero muito falar desse, digamos assim, dos talentos, dos domínios do banco nessa atuação do VC, quer dizer, o nosso approach, a nossa forma de ofertar valor, afinal de contas, somos um banco. Essa é uma coisa. Mas eu queria também encontrar um espacinho para, talvez aí mais o Pérez, falar do que está acontecendo agora, COP27, um pouco falar dessa mistura aí também de impacto, do nosso compromisso com sustentabilidade, são diálogos importantes. Então, essas duas questões aí, vocês se sintam à vontade. Você quer falar um pouco, Léo, das nossas linhas de financiamento, o que nós entregamos de valor? Bom, enfim, fiquem à vontade. Fala, Pérez. Antes da gente falar das linhas, aí depois eu deixo o Léo falar das linhas, eu queria dar um passo atrás antes, que remete à questão dos 2 anos do Collab. Tá? Há 2 anos atrás, a gente falou que o movimento de rebundling ele viria forte, quando o momento era de unbundling. O que significa isso? Nós vivíamos lá em 2020 o mundo da desagregação, né, no setor bancário especificamente, né? Um monte de banco digital, todo mundo criando suas contas digitais e assim por diante. Era bancos e fintechs, bancos e fintechs. Lá atrás nós falamos, gente, este mundo ele vai convergir em algum momento, que é o que nós estamos chamando hoje de rebundling, né? E nesse movimento de rebundling, nós entramos com o objetivo de ser um player
do mercado financeiro para apoiar o desenvolvimento das startups, das fintechs, né? Desde o início de 2022, nós já estávamos em 21 também, mas em 22 a gente consolidou, nós somos mantenedores da AB Fintechs, o que é uma coisa meio fora do eixo para um banco, tá? Mas como o nosso valor é de apostar no rebundling, apostar no fintechs mais bancos, sai um ecossistema mais robusto e melhor para o cliente, sempre olhando o cliente, a entrega de valor para o cliente, desde o início a gente se juntou a BFintechs, por exemplo, né? Sem deixar de lado as nossas relações com a Febraban, com a BBC, ou seja, nós de fato apostamos que esse mundo do ecossistema é o mundo que vai se consolidar, é o mundo que vai realmente fazer a diferença, né? Quem não souber jogar o jogo do ecossistema, na minha opinião, está fora, porque é o mundo que vai realmente prevalecer daqui para frente, tá? Então eu deixo o Léo falar um pouquinho aí dos produtos depois, porque a gente como banco, obviamente, né, dentro do conceito, dos princípios do rebundling, a gente está desenvolvendo produto para poder apoiar de forma direta as startups e as fintechs. Bom, eu sou testemunha presencial do trânsito da equipe do Colab no Fintouch, que é o evento, para quem não sabe, o principal evento da Associação Brasileira de Fintechs, onde haviam, na verdade, pouquíssimos bancos, né? Ali, eu acho que é um grupo seleto que eu enxergo dessa forma, né? Eu não sou do mundo bancário, né? Assim, mas eu enxergo como um grupo que, na minha forma de ver, está mais antenado a esse trânsito. Então, eu estive lá o dia inteiro, foi um evento encantador, vibrante, impressionante, com players governamentais, empresas gigantescas, etc., e alguns poucos bancos ali falando fluentemente aquela língua. Léo, o gancho está contigo. Fala aí para a gente aí da naturalidade do Banco Alfa e como ela encontrou as formas de dialogar com a linguagem bancária, a linguagem do dinheiro, enfim. Perfeito. Cara, eu comentei antes, né? A gente é um conglomerado muito diverso. A gente tem N formas de agregar valor ou de prover mercado para as startups, né, que acho que são duas das principais dos principais pontos de valor aí que uma corporação pode agregar. Agora, parte desse conglomerado é financeiro, né, e a gente percebeu, cara, elencando, né, as nossas capacidades, os nossos diferenciais, o que a gente tem para de fato oferecer aí, né, boa parte girava em torno desse mundinho financeiro. Então a gente estava com a faca e o queijo na mão, né? Com a exposição no ecossistema, com capacidade de avaliar bons negócios, bons businesses inovadores, disruptivos, né? E saber exatamente com quem a gente gostaria de trabalhar, e ao mesmo tempo com quase aí um século de experiência trabalhando com produtos financeiros, né? Por que não juntar as duas coisas? E foi aí que a gente começou a perceber que não só no campo do venture debt, então o financiamento da operação da startup, per se na emissão de uma dívida, mas com outros produtinhos que a gente poderia acoplar a startup no mundo das finanças embedadas, ou com funding, por exemplo, a gente teria uma alavanca muito forte aí para essas companhias que a gente viesse a se associar, né? E não deu outra, cara. Acho que das 18 empresas com quem a gente tem feito negócios, estão na condição hoje de graduadas, que o Pérez comentou, uma boa parte veio atrás, ou não necessariamente veio atrás, mas acabou sedimentando aí a tua parceria conosco através de um produto financeiro, através de um funding ou coisa do tipo, né? E quando o assunto é venture debt especificamente, a gente está falando de uma forma de financiamento das startups que foge do chavão aquisição de equity, né? Aquisição de ações, participação. É um jeito da companhia se financiar e dar um próximo passo, chegar no próximo patamar a nível de robustez, maturidade, validação dos teus negócios, do teu produto, do teu mercado, sem ter que comprometer
o CapTable, né? Então, é um produto extremamente novo no Brasil. A gente vê os primeiros players operando há 3 anos. Boa parte dos ciclos de dívida ainda não estão completos, se não a grande maioria, né? Mas a gente já está operando, né? E estamos tendo êxito aí em avançar com algumas das companhias. Então, o futuro é bastante promissor para esse produto e a gente está bastante agora na vanguarda. Nos Estados Unidos já representa papo de 20% de todo o volume de financiamento para startups, e aqui a gente ainda está abaixo de 1%, então tem que ter um caminho grande aí para a gente percorrer. Puta mercado. E deve soar como música, né? Ser equity free, uma relação com o banco. Equity free é uma maravilha, né? Mas olha, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas a gente não pode deixar de falar 2 coisinhas ainda aqui. Eu quero ouvir uma despedida do Léo também. Pérez, quer dar uma palhinha aí para a gente dessa conexão, né? Collab, inovação, sustentabilidade, são matérias distintas, mas primas, né? Da mesma natureza, né? Eu vou inclusive tangibilizar isso, tá? Num exemplo, para que todos tenham clareza em como essas coisas andam juntas, né? O mundo das startups ele já nasce com as características básicas de sustentabilidade, né? Pela própria natureza do empreendedorismo, da Idade Média, né? Dos jovens, etc. Então, assim, esses valores já estão presentes lá dentro, né? De forma natural, sem você ter que fazer nada estruturante. Diversidade, equidade, etc. Faz parte já do DNA de quando essas startups nasceram. Mas eu vou tangibilizar de como a gente captura valor e entrega isso para a sociedade empacotado de uma forma. Nós temos uma startup do programa aqui, que é a Moss, que é uma startup que opera crédito de carbono. A partir do acoplamento dela no nosso ambiente, a partir da parceria que veio com a Moss, nós estruturamos um programa de posicionamento do Alfa, tá, na economia de carbono neutro. Então, hoje, nós temos já um programa, chama-se Alfa Net Zero, onde nós levamos aos clientes do Alfa soluções desde a consultoria para emissões de carbono, tá, até o financiamento da transição para a economia de carbono neutro. Então, toda essa jornada, né, que nós chamamos de net zero, o Alfa hoje consegue levar os seus clientes de uma forma muito intensa. Isso posiciona e reforça o nosso momento de ESG dentro do Alfa como um todo. E observa, isso veio, né, esse é o início, o embrião disso, veio desse relacionamento com startups. É uma das startups que trabalha com crédito de carbono, nós avançamos, integramos cada vez mais as soluções e chegamos à conclusão de que, olha, nós como banco precisamos, né, não só a questão da nossa responsabilidade, tem também questões legais, onde a gente precisa seguir no mundo da economia de carbono neutro. E para isso, fomos a mercado a partir de uma conexão com uma startup que veio do programa do Alfa Collab. Então, isso daí materializa e explica um pouco de como essas duas coisas têm que andar juntas, né? Sustentabilidade, o compromisso nosso com as questões ESG, conectado ao mundo das startups. Muito a ver com o que o Léo falou, né? Nas ofertas, por exemplo, de linhas de crédito, com a própria natureza, né? do Alfa, né? Da cultura do Alfa, essa coisa de atendimento muito personalizado e tal, e pegar pela mão o cliente e levar ele pela jornada de mitigação de impacto. É tudo misturado, né? No fim das contas, é usar o que a gente tem de melhor e identificar as oportunidades. Léo, você está aqui, agora eu lhe faço uma última questão. Você faz parte dessa antena, né? Desse radar. É o cara que está ali captando essas novidades, né? Eu queria ouvir assim, uma
um depoimento seu e uma mensagem sua para a turma da qual você faz parte, do ecossistema, né? Que mensagem você daria aí na nossa comemoração de 2 anos e perspectiva aí para frente? Cara, acho que a gente está só começando. Acho que essa é a grande mensagem, assim, né? Assim como toda empresa que agora for levantar um CVC, todo mundo vai querer ter um para chamar de seu, né? Existe uma curvinha de aprendizado a ser superada. A gente passou essa arrebentação já, a gente construiu a manivela, estamos no momento de girar essa manivela, tem muito negócio para ser feito, a credibilidade do Colab, das nossas iniciativas aqui dentro de casa, está em alta, a anuência para a gente fazer a inovação acontecer também, e a vontade é imensa, né? Então, acho que o que eu queria deixar de palavra final aqui é um convite para quem quer que se interesse mais sobre o tema, e queira trocar uma ideia, queira eventualmente explorar uma oportunidade juntos, seja você, né, ouvindo a gente, aí um cliente do Alfa, um empreendedor buscando investimento, alguém interessado no universo aí de inovação e empreendedorismo, manda uma mensagem para a gente, vamos trocar uma ideia, estou aí mega à disposição. Gente, olha, tenho que fazer aqui o encerramento, infelizmente, dessa conversa gostosa. Isso significa que a gente tem que conversar mais. Eu fico querendo pegar esses caras aqui para bater o papo, que eu sei que é riquíssimo. Pérez, Léo, parabéns pela jornada. Eu acho que, como eu faço parte também, eu me sinto muito honrado e muito contente por estar junto de vocês aí nesses desafios. É uma grande alegria para todos nós. Parabéns para vocês, muito obrigado. Eu vou inverter aqui hoje a finalização do programa, Cláudio. Perfeito. Sem a gente ter combinado. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai ser rapidamente entrevistado aqui. Como você enxerga, né? Assim, como o Léo falou e eu comentei também, né? Nós temos um desafio daqui para frente, né? Que é consolidar o Alfa Colab como de fato parceiro financeiro pro ecossistema, né? A gente aprendeu muito com você nesse período que comunicação estratégica faz parte hoje de qualquer estratégia, né? De uma empresa séria, né? Comunicação tem que estar lá no topo, né? Tem que estar lá na estratégia. Como você acha que a gente deve lidar daqui para frente com a questão de comunicação estratégica no ecossistema, tá? Para que saia também desse movimento do palco da inovação, ou seja, utilizar a estratégia, a comunicação como vetor de negócio, de fato, né? É um tema que a gente não trata muito, mas você é um cara-chave para nós aqui, sob o ponto de vista de comunicação estratégica, mas nós temos que intensificar isso daí para esse próximo ciclo, né? Qual o desafio? Como é que você vê a intensidade e a forma que a gente tem que dar para comunicação com o ecossistema? Nossa, que honra, hein? Primeiro, dizer o seguinte, Liz, ouvindo, eu concordo inteiramente que as coisas estão apenas começando, né? Às vezes a gente olha para trás, nossa, a gente já trabalhou tanto, né? O Léo trabalha muito, mas é mais jovem, né? Então, nossa, mas a gente acha que chegamos no grau da maturidade. Parece aquela história do cara que viu a televisão e disse, não, isso aí não tem futuro, estava apenas começando. É assim que eu vejo CVC, bancos em diálogo e irmanados, fazendo parte fraternalmente das comunidades inovadoras. Agora, eu acho que assim, como eu entendo comunicação, você falou a palavra embedded, né, assim, Léo, eu vejo a comunicação como algo encarnado. Eu venho de uma geração que as pessoas faziam um produto, criavam um serviço e depois chamavam o rapaz da comunicação para explicar. Quando um produto, um serviço, uma iniciativa, uma missão, uma causa começa pelo mergulho no seu propósito, ou seja, você entende com quem está falando, entende por que está fazendo aquilo, a comunicação ela já está ali acoplada, ela é natural, ela se expressa na própria formulação da solução que você está fazendo. Então, o que eu acho que é o grande desafio
é vencer de uma vez por todas essa velha ideia de que a gente vai fazer uma lanchonete, a brincadeira, né? E depois explicar que é um café. Faça já nascer como um café, com cheiro de café, com cor de café, com lugar para fazer café, com pessoas que pensam em café, e ela vai se explicar sozinha. Eu acho que essa é a mensagem. Uma última metáfora é como o Steve Jobs, né, que dizia para os seus engenheiros, não, tem que ser uma coisa que a pessoa sozinha usa, e um menino de 2 anos entende que tem que passar o dedinho. É isso, né? Quer dizer, a gente tem que achar essas soluções, vocês dois me dão aula todos os dias, né? Achar essas soluções com a naturalidade daquilo que o nosso cliente, porque vocês escutam, participam do ecossistema e trazem para o que a gente tem de vocação. Esse acoplamento, ele é autoexplicável. A comunicação deixa de ser uma despesa e ela é, na verdade, a força daquilo que você está oferecendo. Já está ali, encarnado, embedded. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas concordo, as coisas estão apenas nascendo e comunicação é DNA, é algo que está na origem, desde o primeiro momento das coisas que são mais bem-sucedidas. É assim que eu entendo. Adorei a sua visão, cara. Eu recomendo a todo mundo que nos ouve e nos vê aqui que leia um livro do Cláudio. Eu li. Essa é boa. É um livro. E é um MBA de comunicação estratégica. Aí você entende onde tem que posicionar a comunicação, porque realmente, nesses 2 anos de Alpha Collab, fez toda a diferença mesmo, a comunicação nesse nível que você acabou de relatar aqui para a gente, tá? Não por outra razão, você está com a gente desde o começo, né, Cláudio? Desde o começo. Não por outra razão, porque a comunicação está no... desde o início, lá na formulação, né? Na formulação do desenho do programa. Mas olha, eu vou tomar então a liberdade, com a autorização de vocês dois, de botar na descrição, além do nosso site, eu vou botar o link lá do livro, já que você mencionou. Foi. Pode colocar, porque é recomendado. Que honra, né? Parabéns a vocês. 2 anos, uma grande alegria para todos nós, um momento de comemorar mesmo, de celebrar. Parabéns para a gente. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje uma edição especialíssima dos 2 anos do programa Collab, com o Francisco Pérez e o Leonardo Ritschel. Um papo super importante sobre o mundo do VC e a iniciativa do Banco Alfa. Então você já sabe, dê o like se você gostou aqui no YouTube, nos ouça, nos acompanhe no Spotify e até o próximo programa.